Olá! Seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Scipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino. E eu sou a Adrine, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Então, primeiro eu quero dizer que a gente está muito feliz por começar esse projeto que eu e a Adrine estamos gestando aí desde 2019, faz pelo menos uns 6 meses. E eu aqui no Brasil, ela lá no Canadá, e tudo começou com a nossa ideia de fazer um podcast trazendo saberes empíricos, tradicionais, ancestrais e saberes científicos sobre esse universo do parto e sempre a partir da partilha da história real de uma mulher. Nessa primeira série inaugural desse nosso podcast, a gente decidiu trazer experiências de parto sobre cada fase da gestação. Então, uma experiência no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre a termo e terceiro trimestre pós-termo. Para que a gente possa ir sedimentando na nossa cabeça essa ideia de que a gestação humana dura 42 semanas e não 9 meses, como a maioria das pessoas entende e acredita. E por isso também esse é o nome do nosso podcast, 42 Semanas. Então hoje, no nosso primeiro episódio, a gente tem a honra de receber a Cecília e ela vai compartilhar com a gente as suas experiências de parto e de perdas gestacionais no primeiro trimestre. Seja muito bem-vinda, Cecília. Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui. Então, vou uma breve apresentação. Então, meu nome é Cecília Pereira Stabile, eu tenho 38 anos e moro no Brasil, aqui em Londrina, no Paraná. E eu tenho 2 filhos vivos, né? E tive 2 perdas gestacionais na minha vida, né? Então, basicamente, eu engravidei 4 vezes e pari só 2. Tive 2 partos. Tenho 2 meninos, um de 5 anos e um de 3 anos. Você pode compartilhar mais um pouquinho da sua família e como foi descobrir essas gravidezes? Eu tive uma carreira acadêmica longa, né? Acho que como a Adrine, eu casei com 28 anos e ainda estava numa fase de consolidação de carreira, de correr atrás de objetivos profissionais, né? E aí eu resolvi esperar algum tempo até engravidar. Então, a minha primeira gestação foi em 2013, que eu descobri. Ela foi totalmente planejada, né? Eu já era casada há 5 anos, então foi bem legal, assim, foi um momento de muita felicidade. Eu tenho uma característica também de ser bem nerd, então eu comecei a estudar bastante sobre como me preparar da melhor forma possível. Foi bem legal, um momento de muita reflexão. Eu sou de uma geração, né? Acho que talvez você se inclua um pouco nisso, em que a gente estava numa correria muito grande profissional, né? Então a gente pensava muito em fazer mestrado, doutorado e ia adiando esses planos maternos, né? Para mais tarde. Então, para mim foi muito interessante, porque no momento que eu decidi ser mãe, que eu já estava estabelecida na carreira, tudo, eu estudei para engravidar como se fosse para um doutorado. Comecei a ler 1 milhão de livros e coisas, e suplementos, e etc e tal. Então comecei ácido fólico, comecei ômega 3, um monte de coisa. E aí chegou o momento em que a gente definiu que ia tentar e engravidou, foi na primeira vez. Foi muito louco, fez um monte de coisa, com acompanhamento da nutricionista, né? Eu acho ótimo você trazer essa perspectiva, né, de toda essa preparação e dessa preparação para a gestação como uma preparação para um doutorado, porque tem
Muitas pessoas têm uma ideia de que as mulheres que buscam, às vezes, um parto humanizado, um parto mais natural, são bicho grilo, né? É, bicho grilo, né? Eu vou ser super cientista para quebrar um pouco essa ideia, né? É, quanto mais a gente lê, é muito louco, porque quanto mais a gente estuda sobre gestação e parto, mais a gente vê que menos é mais, né? Pode parecer contraintuitivo que menos seja mais, mas é exatamente isso que a medicina baseada em evidências segue, que é a medicina baseada nas evidências científicas que mostra que observar um parto ou assistir é muitas vezes melhor que fazer todos os procedimentos que você pode, que isso é melhor para a mãe e para o bebê. E de um viés científico, você acha que toda essa informação que você buscou te ajudou para se preparar, te deixou mais tranquila para o Não, acho que parto? muito mais tranquila. Eu acho que a informação, ela é a primeira fase do. Ah, eu detesto essa palavra, mas vamos lá, empoderamento, né? É a informação. Não adianta tu ter 1000 equipes, mil tudo, e não estar. Porque isso é uma coisa que tem que vir de ti mesmo, né? É uma coisa que tem que te apropriar, ela tem que entrar e fazer parte de ti, né? A informação. Não adianta ninguém te falar que parto normal é mais seguro, né? Que a tua doula, o teu obstetra, o teu marido, não adianta. Se tu não tiver lido e chegado à conclusão que realmente é, e eu como professora e pesquisadora, eu nunca teria me convencido se eu não lisse pesquisas, se eu não lesse pesquisas a respeito, né? Então eu comecei a ver que era esse caminho, assim. Aí foi muito louco, assim, eu engravidei de primeira, foi incrível, assim. Eu lembro, foi 13 de setembro de 2013, o dia que eu vi o positivo. E aí foi doido, né? Aí começou aquela jornada de preparo mais intensivo. Eu acho que na primeira gestação, eu tive muito privilégio que aqui na nossa cidade, em Londrina, estava engatinhando esse movimento de humanização do parto, né? Então a gente tinha pessoas muito importantes aqui, vou citar o nome da doula Marília Mercer, né, que encabeçava isso na época, e eu participei de encontros e foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu conheci pessoas que tinham tido, que eram felizes por isso. Eu conheci a Jéssica exatamente por isso. Eu conheci ela num vídeo das doulas de Londrina. E aí eu comecei a entrar mais nesse assunto. E Cecília, a sua gravidez teve muitas complicações? Foi uma gravidez tranquila? Como é que foi? Foram bem tranquilas, né? Tanto a primeira quanto a segunda, que foi a termo, foi muito saudável. Então eu tive muita sorte, eu trabalhei até o final, operei, dei aula, tudo até 37 semanas, foi bem tranquilo, né? Eu sei que não é a realidade de todas as mulheres, né? Mas para mim foi bem, bem tranquilo E mesmo. conta um pouquinho como foi a primeira experiência de parto. A parto é uma coisa surreal mesmo, é muito legal. A minha primeira experiência de parto foi um parto hospitalar, né? Aliás, os dois foram, né? No primeiro, eu tive a minha médica obstetra e uma doula me acompanhando. Foi uma experiência muito positiva. Eu estava extremamente focada no parto. No primeiro filho, a primeira gestação tem essa característica, né? A gente fica. Quem está querendo parto, devido ao sistema nosso que é extremamente desfavorável a gente conseguir ter um parto, né? Então a gente fica com aquele foco total em ter o parto. Então eu estava extremamente focada nisso, assim. E o parto, ele superou tudo que eu imaginava, assim. Como eu tinha um plano, né, que era não tomar analgesia, mas eu estava totalmente aberta à ideia de tomar analgesia, né? Então eu estava já pronta para que eu fosse precisar. E eu fui, na minha mente eu lembro assim do processo do parto, do dizer, meu, eu tô com 8 centímetros, cara, tá muito difícil. Tá, mas eu acho que eu aguento mais uma. E foi nessa mentalidade do mais uma, e aí acabou que ele nasceu e eu não precisei tomar analgesia. E foi fantástico, assim, a sensação, eu nunca corri, né, eu sou mega sedentária, mas eu acho que é como umas pessoas que correm maratona, né, é uma sensação de realização, de poder que não tem comparação, eu acho. Nenhuma outra coisa que a gente possa fazer no planeta Terra se compara a um parto.
E qual que foi o maior aprendizado que essa primeira experiência te trouxe? Eu fiquei muito, muito mais autoconfiante depois do parto. É impressionante, assim. É como se tu morresse e tu fosse. A sensação que eu tenho é que como se tu fosse amassada e destilada naquele momento. Só o que é importante vai sobreviver. A gente morre mesmo, morre, literalmente morre, porque aquela vida anterior não existe mais, né? E realmente só ultrapassa o portal do parto aquilo que é essencial da gente. É uma coisa muito incrível, assim. Então, é um exemplo bobo, mas tipo, vergonha de usar biquíni. Assim, o corpo que eu tinha pré-gravidezes, com certeza era muito mais aceito, né? Muito mais dentro do padrão do que hoje. Mas hoje, meu, O padrão importa muito menos, né? muito, zero, zero. Então, assim, isso é muito incrível. O parto, ele é. Eu fico muito triste de ele ser roubado de tantas pessoas, porque eu acho que ele seria extremamente curativo para as mulheres, né? É, e não é à toa que ele é roubado. Talvez essa seja uma das grandes questões, né? Essas experiências do feminino, elas são roubadas porque elas nos tornam muito mais potentes, né? É exatamente por isso que a gente está fazendo esse podcast, porque a gente acredita que a informação vai fazer com que essas mulheres tomem conta dos seus próprios partos e que menos partos sejam roubados. Isso me deixa tão feliz que em 2013 você já estava informado e você conseguiu ter o parto que você desejava, que você precisava. E é muito legal ouvir isso. Eu espero que mais mulheres possam passar por isso que você passou. Como é que foi seu puerpério, amamentação? Você quer compartilhar alguma coisa em relação a isso? Aí que eu acho que a amamentação foi tranquila, né? Nos meus dois filhos, não posso falar. Tive fissura no primeiro, mas foi uma coisa que eu consegui resolver sozinha. Na época, ele nasceu em 2014. Esse negócio de consultora de amamentação não existia. Assim, era uma coisa muito de banco de leite, tinha uma enfermeira lá no banco de leite. Mas eu acabei resolvendo sozinha. Agora o puerpério foi treva, hein? O puerpério do meu primeiro filho é uma coisa que eu compartilho com várias amigas também. No primeiro filho, quem quer parto fica muito focado no parto e não pensa no depois. É como se o parto fosse uma muralha intransponível. E aí tu tá preparando o equipamento de escalada lá, os negócios. Cheguei, passei do muro. E agora? E tu não tem nada. Tu ultrapassou e tá só com a camisola e o neném no colo. Tô lá Tipo, em cima, daí caiu. cai. Daí, tipo assim, tu tá pelada de havaiana, sei lá, e com o neném no colo. E, meu, tá numa floresta, assim, o negócio. Foi muito horrível. Eu falo que foram as semanas mais difíceis da minha vida, disparado, assim. Principalmente por causa da morte, né? O luto. E eu realmente morri. Eu nunca mais fui aquela pessoa, né? A minha vida mudou radicalmente, o meu foco. Eu parei de trabalhar, eu trabalhava pra caramba. Aí eu tava em casa sozinha, trancada com aquele neném. Era inverno, e era frio e tudo escuro. E eu lá fechada. A hora que meu marido chegava às 7, eu só entregava. Ele chorava, chorava, chorava. Eu nem sabia de onde vinha tanto choro. E é um luto, assim. E hoje, quando eu vejo uma puérpera, eu tenho uma vontade de pegar no colo, assim, e falar, cara, eu sei, estive aí nesse buraco sem fundo aí. Mas a boa notícia é que passa. Passa e no segundo é muito diferente, né? Eu tive uma experiência totalmente diferente no segundo filho, porque a gente já sabe, né, como que vai ser, que vai rolar um luto, que os hormônios vão estar uma bagunça, que tu vai chorar às 6 da tarde, vai dar uma choreira em todo mundo. Então, tu consegue te preparar, né? Mas o puerpério não é fácil. Eu acho que isso é uma coisa que merece um podcast só de puerpério, porque. Faremos. Com certeza. Faremos. Faremos uma série completa, pode pôr. E aí, como foi a segunda gestação, depois dessa primeira experiência avassaladora? Então, daí tive esse parto, a amamentação correu super ótima, né? Meus filhos, eles são mamadores muito intensos, assim. Então, meu filho, o Pedro, o mais velho, ele vai fazer 6 anos agora em maio. Era uma criança que acordava de hora em hora. Eu brinco que ele acordou de hora em hora até 2 anos. E é verdade. 2 anos acordando de hora em hora para mamar. Mas enfim, quando ele tinha mais ou menos 1 ano, eu
eu não sei o que aconteceu, assim, todas as minhas 4 gestações, as 4 vezes que eu fiquei grávida, eu soube imediatamente que eu estava grávida. É uma coisa, é muito estranho, assim, é quase imediato pra mim, a sensação. Aí um dia eu estava no banheiro e eu senti que estava, minha barriga estava diferente, a tensão do tecido fica diferente. Eu estava, acho que, tipo, 5 semanas, 6, eu tinha acabado de ficar grávida. Eu falei, cara, eu tô grávida. Ele tinha 1 ano e ele mamava de hora em hora, a noite inteira. E aí? Daí eu fiz o teste de farmácia, deu positivo, e aí foi uma loucura, né? Porque ele realmente estava. A criança de 1 ano que mama de hora em hora, cara, não é fácil. Eles já são grandinhos, já comem, já andam e entram nesse ciclo de mamar, mamar, mamar. Então eu tava um trapo, assim, um caco humano, amamentando de hora em hora. E essa segunda gestação foi uma surpresa. Total, essa foi uma coisa que veio, né? E aí foi, processo, aí já, claro, veio a felicidade, tudo. Aí eu fui na minha médica, que era a mesma que tinha acompanhado o parto, ela pediu os exames iniciais, né, tudo, de laboratório e também o primeiro ultrassom. Quando eu fiz o ultrassom, o médico já avisou que estava um pouco atípico a imagem, né? Eu tinha um saco gestacional, mas eu não tinha o embrião, não tinha. Tinha uma massa, uma situação ali amorfa. Ele falou: olha, como é muito cedo, né? Eles geralmente são bem cautelosos, né? Vamos repetir daqui a uns dias, tal. E aí eu fui repetir depois de algum tempo e a massa continuava um pouco maior e o beta-HCG também, o exame, né? Também continuava aumentando. Aí eu entrei em contato com a minha obstetra e ela falou: olha, tá com bastante cara de ser uma mola hidatiforme. Ela me explicou mais ou menos o que foi, o que era, né? Depois eu fui ler a respeito e comecei a me apavorar, porque é uma. O conceito eu não lembro exatamente, já faz um tempo que eu estudei a respeito, mas é uma degeneração, né, ali desse tecido embrionário. A mola hidatiforme é como se fosse um tumor benigno que ele se desenvolve como resultado de uma gestação não viável. Então, uma gestação que por algum motivo deixou de ser viável, só que em vez daquilo, né, se desfazer, vai criando ali uma massa e Isso. um tumor. Eu estava estudando sobre isso, tem um artigo de 2016 e ele fala que a mola datiforme podem ser de 3 tipos. A primeira é quando um óvulo é fecundado por 1 ou 2 espermatozoides, e aí o núcleo da mãe sai desse embrião, e aí ele tem só o material genético do pai. Isso não é uma gravidez viável. O feto não consegue se desenvolver daí. Pode ser incompleta ou completa. E também existe uma terceira possibilidade, que é quando essa fertilização de 2 espermatozoides se divide entre um embrião saudável com a quantidade de cromossomos correta e um com só metade, e essa vai virar a idatiforme parcial. E isso pode virar seu tumor, porque ele não cresce e desenvolve como um feto. Ele começa a invadir os tecidos do útero, isso pode ser muito complicado. Nossa, que loucura, né? Isso. Ela me explicou, né, que poderia invadir a minha parede do útero, que era bem arriscado, e aí que começou meu primeiro dilema. Ela falou: ó, Cecília, tá com cara de mola, a gente tem uma opção que é já iniciar o metatrexato. Então, o metatrexato é um quimioterápico, basicamente para interromper a evolução da mola. Só que ele é totalmente incompatível com a amamentação. Então ela falou: olha, eu acho que vamos acompanhar mais 2 ou 4 dias. Eu fazia exame a cada 2 dias, ultrassom e beta. Se continuar evoluindo, aí você vai ter que começar o metotrexato e desmamar o Pedro abruptamente. Daí eu surtei, né? Falei, cara, como assim? Além de não, da gestação não estar evoluindo, de ser possivelmente uma mola, eu ainda tenho que pegar meu filho, que era absolutamente um amador, ele não comia nada ainda. Nada, ele só mamava no peito, dia e noite. Eu vou ter que desmamar o menino abrupto, né? Aí eu falei, Marlene, vamos acompanhar. Eu não quero tomar esse remédio, não. Tem como a gente acompanhar mais uns dias? Ela, olha, como o beta não tá tão alto, vamos acompanhar mais alguns dias. E aí, pra minha ultra felicidade, começou a baixar o beta.
no outro exame, e começou a baixar, e aí eu comecei a sangrar depois de alguns dias. E aquela massa foi eliminada. Nessa, só assim, a título de ilustração, como foi? Esse sangramento, ele foi semelhante a uma menstruação um pouco mais intensa. Eu fiquei sangrando, acho que em torno de umas 3 semanas, eliminando. E não tinha grumos, não tinha nada. Ia saindo aquele sangue. Era um sangue fluido, assim. Era um sangue normal, como uma menstruação normal. Ia saindo, eu não observei nenhuma massa, nem nada diferente, só ia saindo. E era um sangue vivo ou era um sangue mais escuro? Não, ele é mais vivo mesmo. Sangramento bem. Pra mim, no caso, pra minha cor, de que geralmente a menstruação tem, tava bem típico, assim. Só que ele durou, sabe? Ficou umas 3 semanas. E aí eu fiquei aliviada pra caramba, né? Então, na verdade, essa minha primeira experiência de perda, ela foi contaminada, entre aspas, pelo medo da mola. Então, na hora que o negócio, que eu vi o diagnóstico do ultrassom, aborto espontâneo de tantas semanas, meu, eu fiquei tão feliz, porque foi, cara, ainda bem que não é esse tumor. Pra você, a sensação é de que você tinha abortado um tumor, não um bebê, né? Exatamente. Porque eu não vi embrião, né? Em nenhum momento eu vi batimento, eu vi nada. Você diria que você não teve a sensação de luto nessa perda? Diria, total, com certeza. Eu acho que uma das coisas que mais eu percebo, assim, nas histórias de perda, que é relativa à questão do luto e da dor, muito tem a ver com o ver o embrião, sabe? Eu acho que ver o coração batendo, ver embrião, claro que o positivo já gera um luto, né? Mas pra mim foi muito, acho que influenciou muito a questão de não ter visto nada, né? O que eu perdi pra mim foi uma mola, ou não foi a mola, né? Mas foi aquela coisa que não estava indo bem ali. Que foi uma notícia, né? Muito, com muitas coisas pesadas, né? Ao mesmo tempo. Então, era Muito. uma gestação que não era viável, e não só isso, né? Além disso, uma possibilidade de um tumor, e aí, junto com isso ainda a possibilidade de precisar desmamar o Pedro de uma hora para outra, né? Então, como que ele lidou com todas essas coisas, assim, ao mesmo tempo? A minha alternativa era opção 1, mola, opção 2, perda. Então, né, nesse caso foi mais tranquilo, né? Apareceu alguém aqui, um intruso. Sim, então, e a sua terceira gestação? Como é que você cicatrizou essa perda, esse luto? Você continuou amamentando? Como é que foi descobrir que estava grávida de novo? Legal. Daí eu segui amamentando, então perdi, teve a questão do sangramento. Aí eu segui amamentando. O Pedro mamou até os 2 anos e 1 mês. Quando ele tinha 1 e meio, então 6 meses depois dessa perda, da primeira perda, aí sim a gente decidiu que queria ter mais um filho. Então ele tinha 1 ano e 9 meses. Essa segunda gestação influenciou de alguma forma nesse desejo de ter um segundo, ou vocês já pensavam nisso? Não, não. Eu sou muito programada, a gente é muito de se programar, então a gente calculou mais ou menos o intervalo que gostaria, né? Eu queria ter um intervalo de 2 anos e meio, e aí quando ele tinha 1 ano e 9, que aí eu comecei o preparo já para engravidar de novo, e foi de novo, de primeira, veio bem tranquilo. Então, na verdade, eu sou a prova viva de que a amamentação não é tão efetivo como contraceptivo assim, porque eu engravidei 3 vezes amamentando, né, das minhas 4. Eu só não engravidei amamentando a primeira porque eu não tinha filhos, mas depois disso, eu, é, então eu engravidei amamentando todas as vezes. Claro que eram crianças já maiores, né, que já comiam, tinha intervalos um pouco maiores, mas o Pedro, ele é um menino que mamava bem, inclusive à noite ainda. Aí foi muito legal, a gente conseguiu a gravidez de primeira, e aí veio o André que hoje tá com 3 anos. E eu amamentei grávida até mais ou menos, até umas 22 semanas por aí. Como a sua equipe, a sua médica lidou com você amamentar enquanto grávida? Porque algumas pessoas e alguns médicos não recomendam ou não deixam que a mulher amamente enquanto grávida.
mesmo que não existam evidências que isso leva a abortos espontâneos. Como é que foi para você e para sua obstetra? Eu acho que foi uma combinação de eu estar com uma equipe muito atualizada, né? Então, nessa época eu já estava com outro médico, a minha médica do primeiro parto, ela fechou o consultório, não estava atendendo mais, e aí eu passei para um outro médico, que é o Dr. Vinícius, aqui de Londrina. E aí eu conversei com ele, que eu amamentava, ele falou que eu poderia manter tranquilamente, não existia nenhuma contraindicação no meu caso, né? E aí eu também tinha lido bastante a respeito e sabia que dava para continuar tranquilo. Então, eu acho que é uma questão mais de conscientização mesmo, né, das pessoas a respeito. O que acontece, a gente tem que estar preparado, é que a gente engravidar, amamentando, vai ter muita modificação na produção, né? Então, tem uma redução, não dá para dizer que tem aquele fluxo de leite igual era antes, né? E no meu caso, o que eu desenvolvi foi uma perturbação na amamentação, né? Eu tive muito, muito incômodo no mamilo, mas foi a partir do. Depois que terminou o primeiro trimestre ali, parece que o corpo deu uma. Tipo, uou, agora deu, tá bom já. E ele parece que estava mamando mais ainda à noite, né? Pelo ciúme e tudo mais, daí eu tive muita dor. E aí eu fiz o desmame dele. Ele tinha 2 anos e 1 mês e eu já estava, né, praticamente na metade da gestação já. E aí segui sem amamentar o resto. E aí logo o André nasceu. Então acho que eu fiquei uns 4 meses sem amamentar só, entre um e outro ali. Haja leite. Haja peito, né? É muito louco. E aí nasceu o André, foi um segundo parto maravilhoso, né? Excelente. No segundo parto foi um pouquinho diferente a minha equipe. Eu tinha o médico obstetra e eu contratei uma equipe de enfermeiras obstetras para me acompanhar. Então eu não tive doula no segundo parto. E foi uma experiência bem legal também. Foi no mesmo hospital, foram partos bem diferentes emocionalmente, mas bem parecidos fisicamente, assim. A diferença só foi no expulsivo, que no Pedro eu tava na banqueta e no André eu tava na banheira. Você teve alguma laceração nos seus dois partos e como você sabe, se cuidou em relação a isso? Foi no primeiro. No primeiro parto eu tive laceração de grau 2, né? Eu tive uma sutura pequena, acho que foram 5 pontos. Uns dois em músculo e o resto em mucosa, mas também em 5 dias já não tinha mais nada. E no segundo eu não lacerei, mas eu acho que foi uma combinação de fatores, assim, porque no primeiro eu estava na banqueta, que hoje eu não acho que é uma opção tão bacana, assim, sei lá, pra mim não foi legal. Eu achei que eu fiz muita força também. Eu tava fazendo força fora dos puxos, sabe? Eu tava, tipo, querendo que aquilo acabasse logo. A primeira experiência também, né? É aquela. Você não sabe muito bem por onde ir, né? Muito louco. E no segundo, totalmente diferente, porque eu já tinha uma autoconfiança enorme, assim. Eu sabia que o meu corpo sabia fazer aquilo, então eu só. Sabe quando tu desengata o carro na descida, assim? Tipo, Só vai. desengana e deixa que o negócio vá? Foi isso, assim. Eu só. Tchum, deixei. É doido como a nossa mente manda no nosso corpo, né? Só pelo fato de você estar menos ansiosa, mais informada, já saber o que vai acontecer, você lidou de uma forma muito mais tranquila e não teve laceração. Isso é incrível. Total. Não, o períneo ficou íntegro, né? Eu também, eu acho que a posição que eu tava de quatro, com a cabeça apoiada, ficou mais vertical e a água também, então foi uma combinação boa de fatores. Eu não lacerei nada, cara, não sentia nada no pós, não ardia pra fazer xixi, nada no segundo. Foi impressionante, assim. E você falou que foi bem diferente emocionalmente. O que que Sim. mais fisicamente foi parecido? O que que foi diferente na segunda experiência? Eu tinha muito, muito medo. Ó, os medos mudam completamente, né? No primeiro a gente tem medo de não conseguir ter o parto, de o neném ficar trancado lá, sei lá, de ficar entalado. No segundo eu já sabia que tinha passado uma cabeça, então isso não ia acontecer, ia dar tudo certo. E aí, como o meu primeiro parto ele foi um parto muito rápido, foram 4 horas entre, tipo, entrar em ativo e o neném tava no meu colo. E aí todo mundo ficava falando, nossa, esse neném vai nascer em casa, hein? Vai nascer no carro, vai nascer. E eu, ai, meu Deus do céu. E aí eu fiquei com muito medo disso. E foi uma coisa que me prejudicou no segundo, porque eu internei cedo demais. Eu internei, eu não tava em ativa ainda, eu tava tipo com
4 centímetros e fiquei lá olhando pro teto do hospital com medo de não conseguir chegar no hospital. É a loucura, né? Quantas horas totais de parto em cada um dos dois? O Pedro foram 4 horas e meia e do André foi 1 hora e meia de ativo, né? Uau. Foi muito. Mas não foi tão rápido. Eu poderia ter ido pro hospital tranquilo, porque o hospital era 15 minutos da minha casa, né? Mas enfim, eu tinha essa neura de um medo, né? Porque você não queria parar em casa de forma nenhuma. Não, não ia, tranquilo. Dava pra ter ido, mas enfim, eu tinha esse medo e eu precisei estar lá, então eu fui. Mas não precisava ter ido, tá, gente? Não precisa ir antes do ativo, é verdade. Aí, mas foi isso, assim, eu tava com medos diferentes. Eu tinha muito medo de não dar tempo de chegar, né? Mas no segundo eu tava muito no controle. Foi muito legal. O meu corpo absolutamente sabia o que fazer. Eu tava tão consciente que eu tenho consciência de cada fase. Eu não entrei na Partolândia no segundo, por exemplo. Eu não tive aquele momento, tipo, de uma névoa, que eu lembro do primeiro parto de ter memórias vagas das pessoas, sabe? No segundo eu lembro absolutamente tudo. Eu lembro até mais ou menos o número de contrações que eu tive no expulsivo. Foram 3 só, sabe, assim, eu lembro delas, dos momentos que elas aconteceram e tal. Você estava bem consciente. A partolândia que a Cecília está falando é um momento no parto, normalmente a fase de transição entre o final da dilatação e o começo do expulsivo, em que a mulher tá cheia de endorfinas e você fica meio fora de si, como ela descreveu, uma névoa, você não sabe, você não consegue sentir o tempo passar, você não sabe o que você está falando. É naquele momento que muitas mulheres fecham os olhos, você consegue ver na expressão que elas não estão presentes, elas estão muito intertidas nas próprias sensações. Essa é a partolândia. Então, é literalmente em outro plano, né? Você tá Em outro plano. em outro plano de consciência. Você tá em outro lugar. Uhum. E essa famosa Partolândia. E o seu puerpério com o seu segundo menino, tendo um pequenininho? Super tranquilo, cara. Aí o puerpério do segundo não tem mais morte, porque a tua casa já é cheia de brinquedos e tu já não dorme mais, já não come mais, já não sai mais, já não faz mais. Então, basicamente, a transição para mim de mãe, de não ter filhos para ter um filho foi muito difícil e de um para dois foi muito fácil, foi muito tranquilo. Eu sei que não é assim para todo mundo, mas para mim foi porque eu acho que o grau de diferença de vida, né, para mim, de quando o Pedro nasceu, de quando o André nasceu, é muito, muito diferente, assim. Então, a minha vida não mudou tanto. Mudança menos drástica, com certeza. Os sentimentos ruins que rolam do segundo filho são as culpas relacionadas ao primeiro filho. Tipo, ele era o centro do mundo, agora ele tem que ficar lá vendo desenho, porque tu tá amamentando o recém-nascido por horas e horas, né? Tem alguns momentos que foram bem difíceis. Quando ele olhava pra mim, mamãe, mas eu quero colo. Ai, filha, agora a mamãe tá com o irmãozinho mamando. Ah, mamãe, só um colinho, sabe? Umas coisas assim. O coração da gente racha de tristeza, né? Mas fora isso, foi muito tranquilo. Outras coisas eu acho que contribuem também. O André, ele nasceu no verão. E embora eu não goste muito de calor, mas eu acho que o fato de ter bastante sol, de ter pessoas na rua, né? Pra mim ajudou bastante. O clima do verão, aquele neném não tá, tipo, todo encapotado. Eu acho que o verão, eu achei mais positivo ter puerpério no calor. Porque eu acho que a troca é mais fácil, a lida com o bebê é mais fácil, né? Então, mas foi muito bom. E o sol, né? O sol traz uma energia diferente, né? Uhum. Eu aqui no Canadá compartilho dessa sensação, mesmo não tendo tido nenhum filho. Viver no calor é muito melhor, ver as pessoas felizes andando na rua deve ter feito uma grande diferença mesmo pro puerpério, como faz pra mim no geral, né? Acho que sim, com certeza. E aí, como foi então a quarta gestação? A quarta gestação foi muito louco. A gente começou a conversar, né, eu e meu marido, sobre planejamento familiar mesmo, né? Se a gente ia querer ter mais um filho, se tava bom ter dois só, né? E também, assim, eu já tava, ó, eu tava com 36 anos já. Então a gente começou a conversar, ó, se a gente for ter mais um, vamos ter, não vamos ter, tudo super caro, escola caro, plano de saúde caro. Aí a gente discutiu e quando o André, o menorzinho, tinha 6 meses, a gente chegou à conclusão de que a gente queria fazer a cirurgia, a vasectomia, para fechar a fábrica mesmo e não ter mais filhos.
Aí meu marido foi, porque as opções que tinha era eu operar ou ele, a cirurgia na mulher é muito maior, né? E aí a gente conversou bastante, conversamos várias coisas, né? E foi muito legal da parte dele, porque eu não queria mais tomar hormônio, né? Que essa é uma das coisas que os processos de gestação me ensinaram é a respeitar meu corpo e eu não queria mais usar nenhum tipo de hormônio. E aí, então, a gente decidiu fazer a cirurgia e ele fez, quando o mais novo tinha 6 meses. Um dia, nesse período pós-operatório, a gente teve uma escapada. E foi aquilo, tal. E aí depois o médico tinha falado para ele repetir o espermograma, né, o exame, depois da cirurgia, depois de um tempo lá, ele ainda não tinha feito o exame. E aí um dia eu tava no shopping, acho que, sei lá, foi uns 2 meses depois da cirurgia. E aí foi o primeiro, eu lembro que foi em setembro, e foi o primeiro calor que fez depois do inverno, assim, sabe? Aí eu coloquei um vestido a primeira vez. Aí eu olhei e falei, cara, eu tô grávida, como assim? Aí eu tava no shopping, eu fui no banheiro do shopping fazer o exame no banheiro do shopping e deu positivo. Aí eu quase tive um infarto, né? Imagina, meu marido operado, eu com um bebê de 8 meses e o outro de 3 anos e grávida. Aí foi muito doido, saí de lá direto pro laboratório, coletei o beta, deu positivo, já liguei pro meu médico, e aí ele pediu ultrassom, pediu tudo, e aí nesse caso eu fiz o ultrassom e já tava lá bonitinho, coração, embrião. E aí foi uma loucura, né? Todo mundo ficou muito feliz, as pessoas reagem, quando a gente tem uma gravidez assim, depois de uma cirurgia ou numa situação que não é esperado, a reação das pessoas é muito comum, as pessoas te falarem o seguinte, cara, era pra ser, essa criança tem uma missão, cara. Como assim, né? Imagina nascer depois de uma cirurgia e tal. E aí a gente começou a ficar muito feliz. Meu marido foi lá e comprou um carro de 7 lugares. E com quantas semanas você decidiu contar pra sua família nas gravidezes? Depois que eu vi o bebê, né? Porque quando a gente já vê o embrião e o batimento e tudo mais, a chance de perda é menor, né? E eu contei só pra família mais próxima, não saí divulgando ainda, né? Nem pensar em redes sociais, nem nada, até porque eu já tinha um histórico de perda antes, né? Mas assim, hoje eu tava. Antes da gente conversar, foi muito interessante que a Jéssica me convidou para falar com vocês. No dia anterior eu havia arrumado uns documentos e achei lá o ultrassom com a fotinho do bebezinho e tudo. E foi muito louco, assim. Fiquei muito feliz por estar grávida dele, sabe? Pela forma como foi. Porque o raciocínio de decisão por uma cirurgia, que é um procedimento invasivo e é irreversível, é muito difícil, né? A gente tem que colocar muita coisa na mesa enquanto casal para decidir operar e não ter mais filhos, né? Então rola um luto também, um luto reprodutivo, digamos assim, tipo, cara, eu não vou ter mais filhos mesmo, né? Acabou, nunca mais vou ficar grávida, nunca mais vou ter o parto, nunca mais, tá, beleza. No momento que veio esse bebê, cara, foi muito louco, veio muita felicidade junto. Meu Deus, eu vou ficar com barrigão de novo. Vou ter outro parto, cara, que louco. Imagina 3 filhos grandes, porque eu tenho 2 irmãos, nós somos em 3. Então a gente ficou muito feliz. E tá, aí foi a barriga um pouco mudando, já um pouco, tal. Aí um dia, eu amamentando o André, né? O mais novo. Aí foi muito incrível. Eu lembro do dia que eu descobri que eu tinha perdido o bebê. Eu tava sentada e fui amamentar o André e veio um jato de leite grande, assim. Eu falei, cara, eu perdi o neném. Porque não é normal, né? Quando a gente tá grávida, amamenta, fica diferente. Eu senti aquele jato de leite abundante, eu falei, ai meu Deus, o neném não tá bem, alguma coisa tá acontecendo. E deu poucas horas, começou um pouquinho de sangramento, bem pouquinho. Aí eu liguei pro meu médico, ele falou pra eu começar o hormônio, né? Os glóbulos de Ultrogestan, mas eu já sabia ali, em mim, que já não tinha mais. Qual a idade gestacional que você estava nesse momento? De 9 para 10 semanas nesse momento. E aí ele me pediu que no dia seguinte já fizesse o ultrassom, né? Um pouquinho antes, porque eu lembro que eu tava com a translucência nucal marcada já, né? No meu próximo ultrassom já era para ver talvez o sexo, digamos, né? E aí a gente adiantou, e aí na hora que ela colocou o
sensor lá, o aparelho do ultrassom, eu já vi que ele estava do mesmo jeito, assim. Então, na verdade, ele tinha parado poucos dias depois do último ultrassom. Então, ele parou com bem menos do que isso. Ele parou, tipo, com 7, 8 semanas. E aí, nossa, foi horrível. Eu lembro da gente chorando na frente da clínica, porque foi muito triste, né? Aí contar pra nossa família que tava todo mundo feliz e tal. E aí foi um processo muito diferente de luto, assim. Foi realmente um luto profundo por uma pessoa que já tinha um lugar na nossa família, né? É diferente da primeira perda. Então, aquele bebê, ele chegou a existir, né? Ele já tinha um lugar no carro, cara. Ele já tinha um lugar no quarto, já tinha tudo no nosso coração, né? Então, foi muito difícil. Aí chegou a decisão, né? Tipo, se a gente curetaria ou aguardaria. Mas aí eu senti em mim que a gente poderia, que eu queria deixar ele sair, né? Porque eu já comecei a ter aquele sangramento, então eu sabia que o meu corpo, eu voltei a ter leite, comecei a sangrar, e aí eu decidi que eu ia querer que ele saísse sozinho, que o meu corpo expulsasse. Aí deu mais ou menos uma semana. Eu estava também amamentando o André à noite e eu comecei a ter contrações, né, semelhantes a um trabalho de parto mesmo. Cólica, dor na lombar, e aí eu comecei a expulsar, e era noite, eu lembro que, como todo parto, parece que intensifica à noite, né? E aí eu senti a expulsão, né? Saiu, era bem pequeno, eu não vi o bebê, o embrião, né? Mas eu via essa massa, esse conjunto de coisas ali que iluminou, né? E foi muito incrível, porque eu eliminei, eu fiquei sangrando 4, 5 dias e parou. Foi uma coisa muito resolutiva, assim, e importante pra mim ter vivido isso. E aí foi isso. Como foi sua decisão de Uhum. esperar ao invés de fazer uma curetagem? O que que você ponderou sobre isso? Como foi tomar essa decisão? Eu sempre tenho priorizado coisas que permitam o meu corpo funcionar de forma natural, né? Eu sentia pra mim que eu ia conseguir expulsar. Então, para mim, o sangue, né, o leite, eles eram sinais do meu corpo de que ele já estava não estando mais grávido, que ele conseguiria resolver. Então, eu combinei, o doutor Vinícius, ele me deu um prazo de 30 dias, né? Ele falou que daria pra gente aguardar um mês para expulsar naturalmente, então eu combinei de aguardar. Mas eu sabia que ia conseguir antes. Eu senti, na real, que. E eu não queria fazer uma cirurgia de curetagem, né? Nem pensar. É muito legal que você tem esse conhecimento do seu corpo, você já sabia como você funciona, como as coisas iam e fluíam, e você realmente acreditou que você poderia fazer isso e você fez. E eu só queria trazer aqui um pouco sobre a evidência científica em relação à curetagem ou esperar um aborto natural. E por muito tempo, a curetagem era um método rotineiro para lidar com abortos espontâneos. Mas tem um meta-estudo de 2014 que olhou 15 estudos diferentes sobre isso, sobre se esperar ou se, por exemplo, usar um medicamento ou se fazer a curetagem seria melhor. E nesse estudo eles acharam que não existe diferenças significativas em, por exemplo, esperar um aborto natural ou usar misoprostol ou fazer uma curetagem. O maior risco é de hemorragia e de infecção, mas vai da pessoa e do médico escolher o que é melhor. Então, você está totalmente embasada cientificamente por ter escolhido só esperar. É ótima, né, essa evidência, porque ela nos traz esse olhar científico, né, de que não tem diferença, então não tem diferença cientificamente, ou seja, não tem grandes diferenças de risco de você esperar ou de você fazer uma curetagem ou de usar um medicamento, né, misoprostol, para fazer essa expulsão. Mas a nível de vivência, né, e até da própria elaboração do processo de perda e de luto, passar por esse processo de forma mais natural, assim como, né, um trabalho de parto, traz uma riqueza de experiência que ajuda mesmo na elaboração e na integração dessa experiência como algo que fez parte, né, da sua história e não como algo que você pula, porque a gente tem, né, essa tendência
na nossa sociedade, que é de fingir que a morte, que a perda, ela não aconteceu. Então, vamos passar por isso o mais rápido possível, para continuar seguindo a vida. E óbvio que isso é uma escolha que envolve 1 milhão de questões e só cada mulher vai saber o que está em jogo, né? Sobre esperar ou não esperar. Óbvio que não é uma decisão fácil, afinal é uma vida que estava ali e que agora não tem mais vida, né? Que tá, é uma vida inviável, um feto que está morto. E ficar com isso também dentro não é uma coisa tão simples, né? Mas é um processo que pode ser muito rico. Como foi isso para você, assim, como viver isso no seu corpo e até viver, né, esse processo de expulsão natural e de contração? Você fez algum paralelo desse parto de um feto morto com os outros partos que você já teve? Como foi isso para você? Eu quero acrescentar uma pergunta nessa. Você estava sozinha? Você se sentiu apoiada? Seu companheiro estava com você ou você estava realmente sozinha lidando com todas essas coisas? Então, as questões emocionais e tal, esse momento específico do momento em que eu tive a expulsão, eu tava só, porque o meu mais velho tava com ele, com o pai, no quarto dele, e eu tava amamentando o bebê, como eu sempre fazia, né? Ficava sozinha com ele. Foi no momento que aconteceu. Mas foi muito interessante porque eu não tive reflexo de chamar ajuda, sabe? Tipo, ai meu Deus, sabe assim, socorro, vou perder o bebê, eu quis ficar sozinha. Foi uma coisa muito interessante. Então, se a gente for, se eu pegar minhas 3 experiências, os meus 2 partos, né, dos meus filhos, e o parto, entre aspas, a perda desse terceiro filho, é como se eles fossem uma sequência de uma mesma história. Porque nesse eu me senti absolutamente preparada para estar sozinha, sabe? Eu lembro que eu terminei de amamentar, eu deitei o André, que estava dormindo, e aí eu fui pro banheiro e eu quis ficar só. Eu entrei no chuveiro, fiz tudo aquilo, como se fosse um parto mesmo. Fiquei na água quente, fiquei agachando lá, mas eu estava tão calma, foi uma coisa tão bonita. Para mim, o meu aborto foi uma experiência tão bonita quanto os meus partos, na verdade. E embora as sensações não fossem tão intensas, nem tão longas, né? É muito diferente. Eu não vou dizer que foi igual aos partos, em termos de magnitude das sensações, mas foi tudo semelhante, só que menorzinho, né? Por menos tempo, com menos intensidade, mas foi muito bonito, assim, na verdade. Eu me sinto feliz e privilegiada de poder ter vivido isso, assim. Eu não queria que isso tivesse sido abreviado, mas ao encontro do que a Jéssica falou, eu tenho várias amigas que te fizeram coletagens e eu entendo em absoluto o que as pessoas sentem, a necessidade do tirar, porque é meio desesperador a ideia de estar com o bebê morto. E dependendo da forma como a mulher encara essa perda, por exemplo, se ela acha que ela fez alguma coisa errada, por que que eu perdi? Será que foi isso que eu tomei? Será que foi isso que eu fiz? Ai, meu Deus, nananã. Aquela gestação parada é como se fosse uma lembrança constante de uma falha. Então a mulher fica em desespero porque aquilo seja removido rápido. Então é importante também acolher essas pessoas que têm essa necessidade, né? Eu acho que eu entendo. Eu não quis isso para mim, mas eu compreendo essa necessidade porque realmente não é fácil. E também vou, né? Não é que eu sou super, né? Eu fiquei poucos dias nessa situação, foi uma semana. Eu tenho casos até de conhecidas que já ficaram 30 dias esperando, não rolou, daí precisou fazer, né, tal. Então é bem complicado mesmo. Mas para mim foi uma experiência bem bonita. Muitas coisas envolvidas, principalmente, né, questões emocionais, né? Faz muita diferença a forma como essa perda aconteceu. Mas o que eu acho que é mais importante é ter bem claro isso. Acho que talvez a mensagem principal, né, dessa história toda é que não existe certo ou errado, né? Não existe, tem que esperar ou tem que fazer curetagem, mas é que cada mulher possa ter esse momento de silêncio consigo mesma para entender o que é melhor para ela, né, naquele momento, sabendo que é possível, porque é isso também tem muitas mulheres que nem sabem que é possível, né, que o médico
já, já marca a curetagem e já leva isso como a única possibilidade, assim como a Adriane falou que antigamente ainda era, né, era sempre, era o caminho, Rotineiro. era a rotina, né, era sempre esse caminho. Então, acho que o importante é as mulheres saberem que é possível e que não tem, e que cientificamente é embasada qualquer uma das decisões, seja esperar, seja fazer a curetagem, seja fazer algum outro procedimento. Parece que em alguns momentos a gente vê histórias que parece que o aborto é uma urgência, tipo, perdeu, tu já sai do consultório com a guia e vai interna e já pra, sabe, é uma coisa meio que atropela um pouco os sentimentos, às vezes não dá tempo, né? Exatamente. E aí também, né, a gente começou esse episódio de hoje falando sobre roubar o parto, né? E isso também é uma forma de roubar essa experiência da mulher. Então, que isso seja uma escolha que parta do coração de cada uma e não como algo que ela precisa ser feito, precisa fazer daquele jeito porque alguém está dizendo que precisa ser daquele jeito, né? Então, que as mulheres possam escolher a partir do que faz sentido para elas, de acordo com o que ela está vivendo naquele momento. É muito importante deixar as mulheres viverem o luto, viverem essa maturação emocional é, no tempo delas, né? Se o tempo delas for rápido e necessário fazer uma curetagem, tudo bem, mas que seja respeitado, porque no inglês tem uma palavra muito boa para descrever isso, que é closure. Você precisa fechar, entender, para poder cicatrizar e passar para o próximo, poder ficar tranquila. E se você não processar isso, no parto, a gente processa isso, as mulheres processam isso, essa deixada da vida solitária para uma vida de mãe, e no aborto você está passando por isso, em desatrelar dessa ideia de ter um terceiro filho, de entender que não vai ser agora, e tudo isso é muito importante. Provavelmente você sentiu tudo isso nesse momento, né? E foi muito lindo você falar como foi necessário e foi bonito para você, porque eu nunca tinha ouvido em relação a esse sentido de uma expulsão de um aborto espontâneo pode ser bonito, pode ser um momento íntimo e como você estava preparada para isso. É muito legal Muito ouvir isso de lindo. você. É muito lindo mesmo, muito inspirador ouvir e é muito bom que outras mulheres possam ouvir isso, né? Que essa experiência de parir a morte, né? Porque é Sim, isso, é parir a morte pode sim ser uma experiência muito bonita e muito enriquecedora e um fechamento de um ciclo de uma forma especial, né? sim. A morte é parte da vida, né? Então a gente também tem que ver beleza nesses momentos, que são difíceis, né? Mas também fez parte de mim, né? É uma experiência que foi o fechamento de um ciclo, né? Então hoje eu já sei que eu não vou ter mais gestações, né? Então foi realmente o fechamento, né? Você teve algum ritual de fechamento, de uma despedida, alguma coisa especial? Não, não sei, eu não senti necessidade, de Uhum. verdade, assim. Foi uma coisa muito que aconteceu e eu me senti bem, foi incrível, assim. Eu lembro que depois, acho que foi uma semana ou duas depois, a gente fez ultrassom pra ver se estava tudo ok, né? Porque pode acontecer de ficar restos, enfim. Daí foi quando eu fiz o ultrassom e tava tudo limpo, assim. E eu lembro da sensação de, como tu falou do closure, assim, né? Fica aquela sensação de completude, assim. Embora muita tristeza, né? É muito diferente. O povo tem falado muito da questão dos bebês arco-íris, né? O bebê que vem depois de uma perda. Então, no meu caso, aí depois meu marido fez os exames e zerou o espermograma, então realmente ele não tem mais células. Então, agora. Aí fica aquela sensação, né? Tipo, e se, né? Se tivesse vindo outro, como seria e tudo mais, né? Mas eu me sinto feliz, assim, foi importante pra mim esse fechamento. Mas não fiz nenhum ritual, não senti essa necessidade. A própria experiência, né, do parto talvez tenha sido esse ritual, né, de fechamento e por isso você talvez não tenha sentido necessidade de fazer alguma outra coisa. Uhum, acho que sim. Que espaço essas perdas assim têm na sua vida hoje? Você, por exemplo, você considera que você tem três filhos ou como fica principalmente essa
essa segunda perda, né, que já tinha um ser ali em desenvolvimento, né, diferente da primeira. Como que espaço isso tem hoje na sua vida? Então, tem várias formas de se ver. Eu vejo muita gente, agora que com o crescimento da constelação familiar, né? Muita gente tem comentado sobre isso, assim, da importância que tem da gente nomear o filho, dar um nome a ele. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu não, em mim, eu não sinto que eu tenho 3 filhos, tá? Mas isso é uma coisa extremamente particular. Eu acho que tem muita gente que tem. Eu tenho amigas que, depois que a gente perde, a gente começa a ver como tem muita mulher que teve perda gestacional. É muito comum. E eu tenho amigas que, nossa, super consideram o filho perdido como um filho que faz parte da família. A gente não, eu não sei explicar por quê, mas é como se realmente aquilo tivesse tido aquele momento, aquela pessoa que veio e foi um filho meu durante aquele período e ele foi, sabe? Eu não sinto essa necessidade de estar lembrando toda hora. Eu sinceramente não sinto dessa forma, mas eu acho que muita gente tem necessidade e tem essa pessoa, esse filho, como uma figura que faz parte da família. E você chegou a trazer a notícia da gestação para os seus filhos ou nem deu tempo de chegar nesse ponto? Então, na verdade, eles eram bem pequenos. Então, o Pedro, que é o mais velho, que tinha 3 anos na época, a gente chegou a mencionar, mas ele não chegou a guardar. E o André era muito bebezinho. Agora, depois de grandinhos, eu contei um dia que eu tive grávida, que eu perdi. Daí eles começaram a perguntar, foi bem legal. Ah, então a gente ia ter um irmãozinho ou irmãzinha tal. E a gente ficou um bom tempo falando e foi bem legal. Foi um momento bem interessante. Porque eu acho que as crianças é um tópico muito difícil, né? Esse tópico que a gente está falando hoje, da perda, né? Ele é um tópico difícil para adultos e para crianças também. Eles nem sabiam que era possível uma criança morrer na barriga. E como você trouxe isso para eles, de que eles iam ter um irmãozinho e aí o que aconteceu? Como que você conseguiu trazer isso para eles? Então, daí eu tentei ir numa questão mais levando para a linguagem deles mesmo. Ele ia vir, daí eu acho que ele resolveu não vir mais, né? E é muito interessante porque o André, que é o mais novo, que nasceu depois da primeira perda, eu até arrepio de lembrar que esses dias ele me falou uma coisa. Ele falou: Mamãe, sabe que eu tava dentro da sua barriga? E eu acho muito legal quando eles vêm. Eu achei que ele tava falando isso, enfim, porque a gente tinha conversado de gravidez um tempo, né? E eu, filho, como que era lá? Então, daí eu tava lá, daí eu caí, mas depois eu vim. Cara, eu arrepiei até o. Nossa, que loucura. Então, mamãe, eu tava lá dentro da sua barriga, mas aí eu caí. Eu caí. Daí depois, mas aí depois eu vim na sua barriga de novo. Cara, começou a me dar um troço. Eu falei, meu Deus. Que criança fala umas coisas muito, muito profundas às vezes. Ah, eles estão conectados com outras coisas, né? Que a gente meio que perdeu a conexão conforme a gente vai crescendo. E você está trazendo para os seus filhos uma lição que nem todo mundo tem. Muitas mulheres descobrem que perda gestacional é tão comum quanto é quando elas estão grávidas. Os seus filhos já sabem isso desde pequeno, que existe essa possibilidade, que é uma coisa natural. Mesmo sendo 25% de chance de perdas no primeiro trimestre, é algo que é muito escondido, porque é algo doloroso, né? É ruim, é triste. Mas é legal que você compartilhe isso com seus filhos. E as questões, a gente está num mundo tão conectado, e a questão de redes sociais é um compartilhamento tão intenso da nossa vida, que eu acho que isso tem aumentado muito a questão da dor também, porque as pessoas acabam publicando e divulgando, e aquela gestação já vira uma coisa tão pública, tão cedo às vezes, e eu tenho acompanhado o caso da pessoa divulgar uma gestação e acabar perdendo, uma das dores que a pessoa tem, além da dor da perda, é a dor de, agora eu tenho que falar pra todo mundo que eu perdi o bebê. Ou então ficar ouvindo um monte de pessoas perguntando: e aí, como tá? Ah, então, perdi. Meu Deus, é muito difícil. Falando nisso, como foi a reação das pessoas? Como foi? Se teve apoio ou não? Como foi isso? Aham. Foi mais os nossos pais, né? Uhum. Foi mais os avós, assim. Eu acho que
a minha mãe, que era a pessoa que sempre estava mais próxima a minha do dia a dia, da lida, ela falou: ai, filha, quem sabe não foi pro melhor, porque eu estava muito cansada. Imagina, eu tinha um bebê de 6 meses, né, mamando um monte, e uma criança pequena. Então, na verdade, a minha mãe ficou, ela achava que ia ser muita coisa para mim, 3 filhos com idade tão próxima, assim. Mas rolou muita tristeza, acho que meu marido principalmente ficou muito abalado, mas sei lá, eu acho que a gente conseguiu se recuperar encarando nesse sentido mesmo, de que era assim que era para ser, né? Porque não houve uma coisa específica que a gente tenha feito ou que tenha acontecido, né? Era uma gestação que parecia bem e do nada ela acabou, né? Como se ela terminou num ciclo dela mesmo, assim, né? E o que que é essa gestação? Porque é isso, né? Uma gestação que vem e que por algum motivo acaba prematuramente, de alguma forma foi uma vida que passou por você, né? E deixou alguma coisa. O que será que, o que você consegue trazer isso do que essa vida deixou, de aprendizado? Eu acho que a principal coisa que a perda me trouxe é principalmente a valorização da vida e dos meus filhos, assim, do quão precioso ele foi. Se ele foi precioso com 9 semanas, né? Que tesouro não é os meus filhos que andam aqui comigo todo dia, né? O quão maior não vai se tornando, o quão exponencialmente grande não é o amor que a gente tem pelos filhos, né? Então, isso é uma coisa incrível, assim, que essa gestação me trouxe. E também a morte e eu acho que é o grande. A gente sente isso agora, por exemplo, nessa crise do coronavírus, né? Como a gente já não valoriza mais o que a gente não tem, né? A liberdade, enfim. E eu acho que a perda desse bebê foi muito isso, assim. Eu consegui dar muito valor ao milagre que é a vida de cada um deles, né? Dos dois que estão comigo. Então, acho que é muito legal. Mas eu acho que o tema da perda é uma coisa que tem. Ele é tão multifatorial que é muito incrível, assim. Tem muito a ver também com o que. Como que é. Eu tenho amigas, por exemplo, só um exemplo, assim, que tem 6 perdas gestacionais, 7, lidando com infertilidade, né? Como que é a perda gestacional dessa mulher que acabou não tendo um filho, né? E quão diferente é, às vezes, a percepção emocional em relação a mim, que tenho 2 filhos, tive essa perda e consigo ver beleza nela, né? Mas também como é importante a gente ter esse acolhimento da mulher que perdeu e não teve o filho, né? Então, é um tema muito profundo, assim, da gente pensar. Acho que essa é uma grande lição, né? Das perdas, da morte, que é o que você traz, que acho que nada tem poder maior de fazer a gente reverenciar a vida do que a morte, né? A morte traz essa reverência à vida. E eu queria fazer mais uma pergunta sobre como essas perdas reverberaram assim, ou se reverberaram, como reverberaram na relação, na sua relação com o seu companheiro. Eu acho que a gente passou por vários. Foi uma montanha russa de sentimentos, né? Decidi operar, daí teve o pós-operatório que não é fácil, daí veio a gestação, daí veio a perda, e depois a notícia de que realmente estava tudo certo com a cirurgia. Então a gente perdeu aquele bebê, aí a gente foi fazer os exames para ver, meu, de repente a cirurgia não deu certo, né, tal. E não, a cirurgia deu certo, então ele realmente não pode mais ter filhos. Então, imagina a mescla de sentimentos que teve, né, ao longo desse período. E o que acontece é assim, a gente teve momentos no principalmente no primeiro ano ou dois, em que eu expressei para ele esse arrependimento da cirurgia. Nos momentos em que o luto vinha maior, eu ficava pensando, nossa, será que a gente fez uma coisa errada de ter operado? Será que a gente tinha que ter 3 filhos e a gente se precipitou e operou e agora a gente não pode mais ter? Então eu acho que essa tristeza ela permeou nossa relação durante um tempo, assim. Hoje tá bem mais tranquilo, porque hoje como meus filhos já são maiores, eu já tenho uma vida
de volta, digamos, entre aspas, em termos de coisas que eu posso fazer, viagens ou, enfim, coisas de trabalho, né? Mas enquanto eu acho que rolou muito essa sensação, assim, não uma acusação, mas uma sensação de erro, sabe? Do casal, assim. Então, eu também queria deixar uma mensagem, não de não faça a cirurgia, mas assim, a cirurgia, né, a esterilização, ela é algo que tem que ser muito bem pensado e muito bem elaborado, porque ela mexe com várias coisas, assim. Então, eu acho que essas reflexões foram as que mais foram difíceis, eu acho, depois da perda, E sabe? além dessa mensagem, você gostaria de dizer mais alguma coisa para as pessoas, para as mulheres que te ouvem, que podem estar passando pela mesma situação de perda? O que você gostaria de dizer? O principal é vocês não estão sozinhas. Isso é uma coisa muito importante. É extremamente comum perda gestacional. É muito comum. E tem muito recurso legal online hoje. Eu queria até indicar se vocês me permitem, uma página muito legal que tem enorme, grande no Facebook, chama Do Luto à Luta, Apoio à Perda Gestacional e Neonatal. Ele é um grupo muito legal, bem embasado, tem psicólogas que fazem parte, eles têm livros publicados, e é muito legal. No momento da perda, principalmente nos primeiros meses, a gente gosta de ler histórias parecidas e se identificar, e é um tema muito triste, não é uma coisa que as pessoas gostam de ouvir, né? Todo mundo adora ver uma história de parto linda, uma foto de uma gestante maravilhosa, né? Mas uma mulher que está chorando uma perda em casa, às vezes não é a primeira, não é a segunda, né? Tem várias perdas. É uma sensação muito difícil, as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas sempre tem recursos, tem muita gente escrevendo a respeito, falando a respeito, então não se sintam sozinhas, procurem outras mulheres, procurem essas comunidades que tem muita ajuda lá fora. E o principal vai passar, vai melhorar. Se você que está ouvindo, tá, teve aborto, ainda não teve um filho vivo, tem abortos recorrentes, saiba que isso não faz de você uma pessoa incapaz de ser mãe ou de gestar. Você vai ter que esperar o seu tempo. E tem muitas mulheres que passaram pela mesma coisa que você, e vocês estão todas juntas nessa e lidando com esses lutos. De uma forma geral, assim, né? A gente está muito pouco preparado para falar sobre a morte, mas acho que falar sobre a morte nesse momento que todo mundo espera pela vida, talvez seja ainda mais desafiante, né? E essa página é ótima. Eu também queria indicar uma outra página que se chama Doula do Luto. Então, hoje em dia também tem esse movimento que, inclusive, eu tenho me aproximado cada vez mais, tenho entendido, né, no meu trabalho como doula, que a partir do momento que a gente decide servir a vida, é o que você falou, né? A morte faz parte da vida, então não tem como servir a vida sem servir a morte também. São momentos que são muito parecidos, o começo e o fim da vida. Então, cada vez mais profissionais têm se dedicado a esse tema da morte e principalmente ao apoio a essas mulheres, né, que estão passando por esse momento. A gente fala muito sobre violência obstétrica e quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse assunto da perda, eu fiquei bem horrorizada, que se a gente acha que as mulheres sofrem, acha não, né? As mulheres sofrem muita violência obstétrica no momento do parto, do nascimento, mas as mulheres que sofrem abortos e perdas gestacionais, a violência é ainda maior. Então, com certeza, esse é um tema que a gente precisa trazer, a gente precisa falar, e por isso que também eu e a Adrine, a gente quis começar esse podcast já trazendo esse assunto que é difícil, mas que é necessário e que faz parte do processo da vida. Muito obrigada. Eu acompanho essa página que você falou, é realmente muito importante que a gente comece a falar disso. Eu lembrei de uma história que você falou também sobre compartilhar, sobre escrever. A Ariane Ferrari, ela tem um canal no YouTube. A primeira filha dela, a Helena, ela compartilhou a gravidez, muito feliz.
E ela teve uma perda gestacional com 15 semanas. E ela também conversou sobre isso, como foi, porque ela foi muito desejada. Eles queriam muito que ela viesse a vida a nascer. Então, talvez encontrar esses relatos, se apoiar, pode fazer a diferença para muitas pessoas. E fica aqui seu espaço para compartilhar qualquer outra coisa. Eu acho que não, Adrine. Eu acho que eu vivi o que eu precisava viver, sinceramente. Eu acho que eu tive experiências muito positivas. Mas também, a Jéssica sabe, né, que ela morou aqui. Eu acho que eu tô numa bolha muito legal aqui. A gente tá numa cidade que tem acesso a bons profissionais e tudo mais. Então eu me sinto, em uma palavra, eu me sinto muito privilegiada. Acho que eu tive muito privilégio, sabe? O que eu gostaria mesmo é que mais mulheres pudessem ter acesso às experiências que eu tive. Que eu tenho consciência de que no Brasil hoje a gente ter um parto respeitoso ainda não é a rotina, é a exceção, né? Então eu gostaria de fazer e me sinto feliz de estar participando aqui, porque eu sei que vocês estão fazendo isso, que é essa divulgação para que mais pessoas saibam que é possível ter boas experiências de obstétricas femininas, digamos assim. Então, acho que é isso. Continuaremos trabalhando arduamente para que todas as mulheres possam ter boas experiências de nascimento e de morte. Muito obrigada, Ceci, muito obrigada, Adri, muito obrigada a você que nos escuta. Segue a gente no Instagram também, 42 semanas, deixa sua mensagem, compartilha com a gente a sua história. Isso aqui, na verdade, é só mais um canal de comunicação para que a gente possa falar, para que a gente possa se ouvir, para que a gente possa conversar sobre temas tão importantes quanto todos esses temas que permeiam a vida e o nascimento de um novo ser humano. Então é isso. Acho incrível como nós mulheres somos detentoras de um potencial tão grande como dar a vida e, nesse momento de transição, observar a morte. E eu queria dizer para você, mulher que está ouvindo isso, que você não está sozinha e que você tem voz. Se a sua voz não está sendo escutada, procure alguém que advogue por você. Não desista do seu sonho, não desista da sua vontade de ter um parto respeitoso. E é isso. Te vemos no próximo episódio do 42 Semanas. Bye!